Bom dia a todos. Bom, a Rádio Clamor do Brasil foi produzida por volta da década de 1940 e ela será exposta no Museu de Arte de São Paulo, em comemoração a 100 anos da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922. Nela é apresentada a exaltação do Brasil como meio de propaganda de Vargas e a criação de um sentimento nacionalista. Para isso acontecer, foi apresentado diversas obras literárias, como poemas e também músicas, que tiveram influência na Semana de Arte Moderna. Agora, vamos passar um trecho da rádio para vocês. Mas depois, todos vocês poderão ter acesso ao conteúdo completo acessando a planilha dos projetos. Na programação de hoje, iremos falar sobre música e sobre poesia. Ou melhor, sobre a nossa música, sobre a nossa poesia, a cultura de nosso Brasil. Hoje, você irá ver como é tão rica a nossa cultura a partir de grandes artistas nacionais. Antes de partirmos para a arte, vamos falar um pouco sobre a importância da preservação de nossa cultura e como o governo de nosso líder Getúlio Vargas colabora para isso. Bom, para uma maior visualização, nós realizamos uma projeção em 3D do local da sessão do nosso projeto, na exposição da Semana da Arte Moderna no seu aniversário de 100 anos. A nossa ideia é passar uma sensação de patriotismo para o público, oferecer uma experiência única, resignificante e renovadora, proporcionando uma retomada histórica dos momentos mais grandiosos de Getúlio Vargas e, consequentemente, São Paulo. Para compor essa experiência, o visual temático da sala foi totalmente pensado e planejado para se parecer com as ruas paulistanas da década de 40. O banco de madeira sobre um piso de tijolos faz a sala se aparentar com uma praça local. Na frente do banco, temos o rádio como figura central, onde, junto com os fones de ouvido, irá trazer uma imersão na temática. E, por último, temos as paredes da sala pintadas nas cores de verde e amarelo, jus à bandeira do Brasil, e assim trazendo um ar de nacionalismo, junto com a exaltação da flora e da fauna. Bom, né? E a gente está falando do rádio, E por que o rádio? Aí vamos falar um pouquinho da importância dele, né? O rádio, ele teve um papel muito importante na era Vargas, né? Por isso que a gente trouxe ele. Por quê? Porque inicialmente o rádio, quando foi trazido ao Brasil, ele era um produto, né? Uma arte da elite. Era algo que poucos tinham acesso. Mas a partir da década de 30, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o rádio passou a ser massificado, passou a atingir as massas, passou a atingir o povão, né? E acabou que Getúlio Vargas, então, a partir dessa massificação, a partir dessa ampliação do alcance do rádio, Getúlio Vargas ele decidiu, né? Ele viu ali uma oportunidade muito grande também de manter seu governo, né? De ampliar seu governo. Então, depois de o rádio ter se transformado em um meio de entretenimento e diversão para as massas, o Vargas resolveu utilizar o rádio como um aliado de governo. Ele usava o rádio como forma de propaganda, uma forma de divulgação de seus feitos, do seu governo, para estar ali sempre na cabeça da população, sempre presente na vida da população a todo momento. Só que não só foi utilizado como propaganda, né? Houve seus excessos, como quando Vargas criou o DIP, né? Que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que servia também como repressão e censura. Então ele escolhia o que ia para a rádio e o que ia para a rádio era só o que o beneficiava. Então acabava sendo muito positivo para ele o rádio nessa época. Bom dia a todos. Então, na minha percepção individual, esse trabalho foi de extrema importância para a gente entender melhor como era a rádio naquela época e também para a gente se sentir um pouco mais dentro do método de como eles faziam naquela época, da dinâmica daquela época. Então, e além disso, o rádio vai ser um instrumento que vai estar sempre presente esse ano. Então, que atinge muitas pessoas, como o Enzo disse, comunicação em massa. Então, para mim, foi um trabalho que eu aprendi bastante e também foi muito bom para a gente ter essa dinâmica em grupo, agora que a gente está online, né? Para a gente se sentir mais próximo das pessoas. E acho que a única coisa que ficou, assim, que a gente não ainda entendeu muito, é porque ficou muito pesado para a gente, bastante coisa para a gente fazer.
Então, não é uma crítica, mas é só um apontamento que a gente achou. E é isso, mas para mim foi um trabalho que fez a gente evoluir e crescer quanto alunos. Bom, na minha percepção, esse projeto foi de suma importância para a gente ter um contato em grupo, né? E sair um pouco dessa bolha que a gente está individualmente. E como conteúdo, foi importante para quebrar alguns paradigmas de louvar muito o governo Vargas, olhar sempre as duas opções e as ambiguidades das situações, né? E assim como também prestar bastante atenção na importância dos meios midiáticos, porque, assim como eu falei no meu projeto individual, tanto a imprensa quanto rádio, teatro, todos esses meios foram muito afetados e contribuíram em grande parte para passar a propaganda de Vargas, assim como também a sua queda. E, bom, acredito que o único apontamento que eu tenho também, assim como a Pani já fez, foi sobre a sobrecarga, né, dos trabalhos, porque acabou acumulando bastante e isso pode ter nos afetado em algumas partes, mas é só isso. Bom, além de tudo isso que as meninas falaram, esse trabalho também contribuiu demais para mim, principalmente para eu aprofundar o tema da Era Vargas, porque nunca foi algo que eu realmente tinha parado para estudar. Então, nesses últimos tempos, nesses últimos dias e semanas, eu realmente consegui ter uma abordagem mais profunda, principalmente com o meu tema individual, que falava sobre a denúncia musical e a censura como objeto dominador político. E também expandi muito da minha capacidade de relacionar temas, como, por exemplo, temas que a gente aprendeu na aula de filosofia com o Walter Benjamin e as questões da indústria cultural. E, bom, para mim também foi muito bom na questão de explorar novas ferramentas, porque quando eu fui fazer a edição do rádio, eu utilizei um aplicativo chamado Movavi, que ele me ajudou demais nessa questão de explorar a edição e como fazer isso, porque tiveram muitas complicações, mas isso faz parte de todo o processo. Como apontamento, eu não tenho muita coisa para fazer, além do que as outras duas Bárbaras já comentaram, porque o tempo foi realmente um empecilho que complicou demais, porque muitos outros professores também estavam passando o trabalho, mas no fim deu tudo certo. Então, é isso. Bom, então eu vou falar aqui um pouquinho, né, da minha percepção, do que eu absorvi de conhecimento. Eu gostei de aprofundar sobre Era Vargas, porque me deu a oportunidade de aprofundar sobre o movimento negro, né, na época, sobre a Frente Negra, né, inclusive que eu tinha visto até uma discussão quando foi o Silvio de Almeida, foi no Roda Viva, ele estava debatendo sobre a questão da Frente Negra, né, eu queria me aprofundar mais, e aí o trabalho individual me deu a oportunidade de poder aprofundar mais sobre a Frente Negra, ver como é que ela funcionava, como é que ela agia, né, e como é que ela era benéfica para o povo negro naquela época. Então foi bom para poder me aprofundar sobre isso. E como elas já apontaram, né, teve a questão da carga de trabalhos que foi grande, né, depois até você acabou ajustando, que ficou menos pesado, mais leve para a gente conseguir fazer nesse final de bimestre. Mas de resto é isso. Tenho a agradecer o que eu aprendi e é isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha percepção individual sobre todo o processo. Primeiro eu vou falar sobre as questões do conteúdo, né? Que eu acho que foi muito importante para entender um pouco mais sobre a Era Vargas. Eu acho que em grupo a gente conseguiu trocar ideias sobre os temas individuais de cada um e trazer isso para o projeto em grupo. O meu tema individual também foi muito importante para eu conseguir entender, porque o meu tema foi trabalhismo na Era Vargas. Então, no momento a gente apresentava a rádio como exaltando o líder Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, eu estava estudando sobre a parte dos trabalhadores, né, por trás das lutas, que não era só o Getúlio Vargas que tinha que ter todo o mérito que ele teve. Agora, em relação ao apontamento, eu também concordo com o que todos do meu grupo falaram, que foi um pouco pesado fazer, porque muitos professores passaram o trabalho simultaneamente, então a gente teve que exercer bastante a nossa capacidade de gestão de tempo para conseguir dar conta de toda a demanda. E também, para outro apontamento que eu tenho a fazer, que eu gostei do processo que foi adotado, dos métodos do Scrum e também da análise SWOT,
porque ela proporcionou para a gente, como grupo, explorar as melhores capacidades de cada um e trazer isso para os projetos, né? Então, por exemplo, eu queria muito explorar a minha capacidade mais criativa, eu fui e fiz o Canva, entrei mais nessa parte, a Bárbara, como é melhor com edição, Bárbara Lopes, no caso, editou, a Pani, como quer, né, seguir a carreira de rádio, ajudou bastante a gente nas questões da gravação, a Fernandes na questão de fazer o protótipo, né, da arquitetura da sala, e o Enzo na questão da escrita, que também é um ponto forte dele. Então, isso foi muito importante. E eu, como líder do grupo, acho que a gente conseguiu atingir um resultado bem bacana com o rádio. Acho que a gente ficou bem satisfeito. E é isso. E obrigada pela oportunidade de ser líder desse grupo.